é o Flamengo de Jorge Sampaoli, a corja do Flamengo. E, cara, vou ser sincero pra você, Vini, talvez esse foi o pior jogo da rodada da semana do Campeonato Brasileiro. Foi um joguinho Cara, bem fraco, bem fraco. zero amargo, né, Foi mano? um 0x0 amargo, cara. Sem exageros, sem exageros, Vini. Eu acho que o Flamengo atualmente joga talvez o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o Lanterninha América Mineiro venceu o São Paulo, jogando bem, jogando bom futebol, toquezinho de bola, tentando buscar ali. Cara, o time do Flamengo tá apático, o time tá triste ver o time do Flamengo jogar. Pros torcedores flamenguistas, tá sendo agoniante ver esse time jogar, ainda mais às vésperas de uma final de Copa do Brasil, onde tem o São Paulo que faz uma boa temporada. Foi decidido já o mando de campo, o Flamengo decide fora, já assusta um pouco a torcida do Flamengo, decide fora de casa, não traz boas lembranças. Na última vez que aconteceu isso na Copa do Brasil, fomos vice para o Cruzeiro em 2017, bem triste. E, cara, o Flamengo tá jogando muito mal, cara, muito mal. O time tá sem vontade, sem liderança. É uma incógnita o time do Flamengo, time apático mesmo. O time era para ser muito dominante pelo investimento que tem em torno, pelo elenco, mas é apenas mais um time cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. O Botafogo já disparou. O Flamengo, cara, o Flamengo não vai pegar o Botafogo, o Flamengo não vai competir com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro para ficar ali pelo menos em segundo lugar. Tá bem abaixo, muito abaixo. E mais um vexame no Brasileirão contra o time reserva do Internacional. Pegou um time que não vencia 8 jogos, eu ainda falei isso aqui na última live, pegou um time que não vencia 8 jogos, estava a cara de acontecer isso, ainda dei um palpite positivo ali naquele clubismozinho maroto, mas pô, pega um time completamente reserva e focado na Libertadores e dá um vexame no Maracanã lotado, lamentável. E aí sobre o jogo, cara, até que o time do Flamengo tem uns lapsos de vez em quando, tem umas boas jogadas, uns bons momentos assim, mas é bem pouco. E aí parou no goleiro Kehler, que não jogava há 3 meses, e fechou o gol, virou o Buffon contra o Flamengo. Fechou o gol, o Wesley ainda botou uma bola no travessão, mas infelizmente aí a torcida do Flamengo sai chateada e insatisfeita do Maracanã. Tem coisas ruins também além do resultado que acho que você pode trazer pra gente. Tem lesão grave que pode impactar, vai impactar muito na temporada, nessa reta final da temporada do Flamengo. E antes de passar a bola pra você, Vini, eu queria também fazer um pequeno protesto aqui com a diretoria do Flamengo. Nem vou falar de sobre futebol agora. Falar sobre os preços abusivos dos ingressos no Maracanã. Um jogo de 21ª... Você era o flamenguista que queria ir pro jogo, né? Cara, queria ir pro jogo, tava com vontade, tinha tempo disponível para ir pro jogo, mas, pô, o ingresso mais barato, R$120 no setor popular do estádio. Setor Atrás popular. Do gol, né? Atrás dos gols, eu sou estudante, pagaria a minha entrada, R$60. Ainda acho um valor salgado, cara, para você ir pro estádio. R$60 você ainda vai gastar tempo. Se você for de carro, você vai gastar combustível, vai gastar estacionamento. Se você for de transporte, é um transtorno aqui no Rio de Janeiro você ter transporte para voltar principalmente do estádio. E é caro a passagem, R$7,40 uma passagem de trem, R$7 uma passagem de metrô. Então, cara, a diretoria do Flamengo, pô, poderia abaixar um pouco mais o preço dos ingressos, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que aparentemente está um campeonato perdido, podemos dizer assim, para trazer o público, para a galera que nunca foi ao estádio, para a galera que quer levar a família para conhecer o estádio. Esse é o momento ideal para isso, sabe? Porque já não vai estar aquela competitividade altíssima, como vai estar na Copa do Brasil. Eu imagino os preços da Copa do Brasil, não quero nem imaginar. Absurdo. Cara. Não, e tipo, em relação aos ingressos, como você levantou essa questão, tem como exemplo o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro. Atrás do gol tava 80-40. Então, tipo, muito mais acessível do que, poxa, R$60, 120. Entendeu? Sim. Muito mais barato em relação a isso. Os preços que estavam, né, contando como o norte do Flamengo, era leste e oeste do Vasco no jogo do Maracanã. E mesmo assim, o Vasco saiu com um lucro de R$1 milhão. Entendeu? Positivo. Então, daria pro Flamengo fazer um esforço. Tudo bem que a demanda, né? A oferta e a demanda, isso vale muito também. O Flamengo é o time que tem maior torcida no mundo, então Rio de Janeiro sempre a procura é muito alta, assim como são os jogos do Vasco também. Então acho que daria para deixar um pouquinho mais baratinho, fazer aquela promoçãozinha, já que o jogo era sábado, 6h30 da noite. Então dava para fazer uma promoçãozinha para chamar o torcedor e apoiar nesse momento Vini, complicado do time, né?
Cara, e Mesmo a assim foi respeito um bom do jogo... público, Pode mesmo assim falar. foi um bom público. Não, Mesmo assim, foi um bom público, né? Porque, como eu disse, oferta e demanda, tem muita gente que não... às vezes está vindo pro Rio, muita ou gente então vem de no... fora, a gente que vai no estádio, a gente tá vendo muito turista ultimamente no Perfeito. Maracanã, no Newton Santos. Mas enfim. Não, e a respeito do jogo, né? Cara, um jogo com a cara do clima, né? Que estava no sábado, aquele clima fechado, chuva. Um jogo que o Flamengo teve a maioria das oportunidades de gol, isso é notório, só que não conseguiu abrir o placar, tanto por um azar, né? Do que ele está inspirado, tava por 3 meses sem jogar, o que ele perdeu muito espaço antes de ser reserva pro Rocher. Tava sendo reserva pro outro goleiro também que acabou de sair, eu O esqueci o John. nome dele, John, né? Que fez aquela defesa absurda contra o Vasco no chute do Piton, lá no Rio Grande do Sul. Então é um goleiro que estava sem oportunidade, acabou recebendo essa oportunidade porque o Inter ganhou de 1-0 do Bolívar, vai decidir em casa no Beira-Rio no meio de semana agora pela vaga, né, para a próxima fase da Libertadores. Sim. Então o Inter foi com, assim como foi o Fluminense, que daqui a pouco a gente vai estar comentando aqui, o Inter também optou por ir com o time reserva e utilizar algumas peças ali no segundo tempo. Então o primeiro tempo do Flamengo foi bom em relação à oportunidade, só que acabou parando no Keylor. E o que complicou mais ainda, óbvio que a torcida tá bolada por ter empatado com o Inter reserva, mas o que deixou a torcida mais chateada, com certeza, foram as lesões de Luiz Araújo e de Arrascaeta, lesões complicadas, e o que eu achei mais... Quando eu li e descobri qual era a lesão, falei, cara, a bruxa tá solta no Flamengo, não é possível. Porque, tipo, foi no intervalo de 10 minutinhos e as lesões foram iguais e na mesma perna, cara. Tá ligado? Foram diagnosticados jogadores com problemas no bíceps femoral da perna esquerda. E, tipo, acabam sendo dúvida pra Copa do Brasil, de acordo com a final da Copa do Brasil, que acontece no dia 17 de setembro. Porque o que acontece? Essa lesão, ela tá entre grau 2 e grau 3 para os dois. E aí, a média de tempo para recuperação é de 4 a 6 semanas. Ou seja, o jogo vai acontecer daqui a 3 semanas, né, praticamente, o jogo da ida, né, na Copa do Brasil, e o jogo da volta tem risco deles ficarem até fora do jogo da volta. Provavelmente o Arrascaeta vai fazer uma força, né, para jogar no sacrifício como fez muito essa temporada, e a torcida do Flamengo espera que ele consiga. Só que é muito complicado porque dependendo do grau e do nível de recuperação pode ser até 6 semanas, né? De 4 a 6. Então acredito que pelo menos um jogo da final, o primeiro jogo da final... Acho que é certo o primeiro jogo os dois estarem fora. Exato. Que já é 17. E dois jogadores que estão num momento bom, né? O Arrascaeta tem seus lapsos, por mais que não esteja tendo grande futebol, mas ele tem os seus lapsos. E com os lapsos do Arrascaeta decidem jogos, assim como foi com o Atlético Mineiro. Tava mal. Lapso bom, um passe pro Wesley, gol de falta, Flamengo virando o jogo. Então, cara, é muito difícil não contar com a Arrasca no meio de campo do Flamengo numa final de Copa do Brasil, de verdade mesmo. E o Luiz Araújo vinha numa crescente, estava recebendo cada vez mais minutos, começou o jogo como titular. E a torcida do Flamengo espera que dê certo, até porque é uma contratação que chegou recentemente, né? Tava fazendo uma boa partida. Tava fazendo uma boa partida. Teve uma oportunidade muito boa, né? Que finalizou de perna direita, que não é perna boa. E o que ele fez aquela absurda defesa no compasso do Pulgar ali na diagonal. Só que acaba amargando mais um resultado negativo dentro de casa, o Flamengo. Como eu disse, é um time que oscila muito. Oscilação é o adjetivo que a gente tem pro Flamengo em 2023. É um time que joga muito bem contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas é um time também que empata com o Lanterna América Mineiro naquela ocasião no Maracanã, empata com o Cruzeiro, empata com o Inter, toma de 4 a 0 do Bragantino, toma de 3 a 0 do Cuiabá. Ou seja, uma temporada muito, muito inconstante do Flamengo até o momento. E vamos ver o que se dará ao final dessa temporada, né? Já que o último suspiro para a temporada não ser um desastre total é na final da Copa do Brasil, nos jogos contra o São Paulo. E a gente espera, né? Que os torcedores flamenguistas esperam que a dupla Arrascaeta e Luiz Araújo estejam aptos a jogo até os 2 jogos. Dê tudo certo pro Flamengo, né? Porque desse jeito, com o futebol que vem apresentando o Flamengo nos dias de hoje, e ainda não contar com um jogador que pra mim é a peça principal do Flamengo, sempre foi desde 2019, e outro que tá vindo numa crescente, cada vez mais recebendo minutos, é muito complicado mesmo, cara, de verdade. Cara, complicado demais, isso deixa o torcedor muito preocupado.
Ainda mais depois que sai o resultado do sorteio, a gente percebe que descobre que vai jogar fora de casa, o jogo decisivo. E, pô, todo mundo sabe que decidir em casa é muito melhor, decidir com a força da sua torcida. E o Flamengo é um time que precisa muito disso, muito mesmo. Foi assim ano passado contra o Corinthians, porque ali na disputa de pênaltis a torcida carregou ali no final, porque, pô, tava na cara que ia dar merda. Mas enfim, antes de passar aqui para outro assunto ainda dentro do Flamengo, vou ler alguns comentários aqui. A galera aqui comentando. Arthur Santos, live mais curta hoje, só 2 horas, nosso Arthur. Ainda tem uma semana antes do mês acabar, pô, dá tempo de chegar a 300 inscritos, galera. E aqui outro Arthur, mais um Arthur aqui, ó. Mentira. É o mesmo Arthur, acho que ele tá fragmentado, Vini. Só que numa conta diferente, depois falar de mim aí, ó. Eu não queria falar isso, mas a gente avisou sobre o Jorge Sampaoli. Avisamos. Parabéns, São Paulo, título da Copa do Brasil. Vai ser difícil pro Flamengo. E aí o Luiz Carlos Lopes, salve Luiz Carlos Lopes, sempre presente aqui na live. O Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil com o gol do Pedro. Será? Pode acontecer, pode acontecer. Bela narrativa, tá? Baita defesa no chute do Vitor Hugo. Sim, o Keller agarrou muito, irmão. E aí, o Arthur aqui, ó, seguindo aqui, ele não tá aqui hoje, ele deve estar com várias coisas pra falar, ele não pode, ele tá mandando aqui pra gente, e claro que a gente vai ler os comentários dele. Tá agoniado. Cara, esse dos preços é um absurdo. Eu ia no jogo com meu time e minha prima, mas o ingresso tava dando R$400, 2 meses, uma inteira. R$400 pra ir, pô, 3 pessoas no jogo. Caraca. Pô, tu pega 150, compra um kitzinho de churrasco, tá ligado? Compra aí se você bebe, compra teu packzinho de cerveja, ou então se você não bebe, compra seu refrigerante e ainda sobra dinheiro pro resto da semana. Mano, o Maurício colocou, agora que já não pago meia, nunca mais vou em jogo nenhum. Maurício, tem que tá por fora dos esquemas, Maurício, tá fora do esquema. Depois a gente te passa a visão aí melhor sobre isso. Ilegalidade dentro dos Eu não falei nada que você que tá dizendo. E ó, o Arthur... Só do Flamengo ter um elenco absurdo com investimento altíssimo, a gente tratar a lesão do jogador específico como fim pro time confirma ainda mais o fracasso da temporada. Concordo, Arthur. Concordo muito. E isso passa muito pela diretoria nunca ter trago o jogador para ser reserva do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro e encher o time de pontas. Até dá uma raiva lembrar disso que eu falei isso aqui naquela vez. Já começa a dar aquela esquentada para querer falar muito com a diretoria. Mas hoje estou tranquilo, tô em paz hoje. Mas isso é verdade, nunca trouxe um reserva para essa posição e agora vai jogar a final sem isso. Vai botar pontas, vai botar Everton Ribeiro ali, beleza, Everton Ribeiro também é um craque, mas não é o Arrascaeta, não faz a mesma coisa que o Arrascaeta faz. Claro, a gente não está pedindo um jogador do nível do Arrascaeta, que isso é muito difícil, diria até impossível, mas um jogador que pelo menos faça algo parecido, faça a função dele, tente fazer, isso não tem dentro do Flamengo. Aí... O Flamengo sondou, né, jogadores que... Sondou e não trouxe ninguém, isso. Acabou trazendo o Alan e Luiz Araújo. De verdade, eu preferia muito mais que viesse o Claudinho ou o De La Cruz do que viesse Alan e Luiz Araújo. Porra. Eu acredito que não só eu, mas toda a torcida do Flamengo, né? Tô falando aqui por um todo. Porque desde 2019, a LF já trouxe esse número aqui. Desde 2019, o Flamengo contratou 9 pontas, não é, LF? Sim. 9 pontas, independente de ser direita ou esquerda. E aí tem muitos pontas mesmo, Marinho, vai lembrando aí de cabeça, Marinho, Cebolinha, Kennedy, Vitinho 2018, trouxe agora Luiz Araújo, Michael. Perfeito. E você vê que sempre tiveram muitas pontas, mas os destaques do Flamengo nunca foram as pontas, né? Você vê o Flamengo um time que joga muito por aproximação. Flamengo campeão 2019, Flamengo campeão de tudo, um time que jogava muito pelo meio, com muita aproximação, principalmente ali do meio campo com o ataque, Everton Ribeiro, Arrascaeta se conectando muito bem ao Bruno Henrique e Gabigol. Essa sempre foi a maneira do Flamengo jogar, o Flamengo campeão, o Flamengo que joga bem, que vence e convence, essa sempre foi a maneira de jogar. O Flamengo tentou muitas contratações pela ponta, só que tem que entender que o tempo passa. A gente pensa que 2019 é recente, mas já tem 4 anos praticamente, rapaziada. E os jogadores envelhecem, as lesões vêm, então teria que correr atrás do Flamengo quanto antes para um substituto
para o Everton Ribeiro, que já tá com 34 anos, e pro Arrascaeta, que ele não é tão velho, acho que, se eu não me engano, o Arrascaeta tem 26 anos, mas conta com muitas lesões. Muitas lesões. Principalmente nesses últimos 2 anos. Então, teria que correr atrás, utilizar essa janela do meio de temporada para trazer um cara que poderia não ser agora o substituto imediato agora, tipo assim, de colocar o Arrascaeta no banco, mas de revezar essa responsabilidade de comandar o meio-campo do Flamengo. Porque é isso que o Arrascaeta faz nos dias de hoje e faz desde 2019 com muita excelência. Então, complicado. Tem um Claudinho, um De La Cruz no elenco. A torcida ia ficar muito menos preocupada. A Arrascaeta tá machucado. Pô, deve entrar o De La Cruz, o Claudinho. Eu ainda não me assustaria. Vou dar um outro ponto aqui mais além. Se o Flamengo traz o Claudinho, ainda ser escalado errado no Flamengo, ser escalado como ponta ainda. Tem grande chance disso acontecer se ele viesse pro Flamengo. Mas enfim. Vou ler aqui mais alguns, ó. Mesmo que seja o Arrascaeta um dos maiores estrangeiros a jogar aqui no Brasil, o Flamengo, nenhum outro time pode ficar dependendo de um só jogador. Verdade, Arthur. Luiz Araújo era o único que jogava bola ultimamente, estava se esforçando bastante. Aí o Arthur Xavier, salve Arthur Xavier, presente aí mais uma vez. Parabéns São Paulo Futebol Clube pelo título da Copa do Brasil. Ó, e o Arthur tá falando que mudou de conta. Beleza, Arthur. Ah, perfeito. E o Arthur Xavier colocou aqui, ó, Gabi Mula sai vaiado. Pedro marca 2 e somos campeões. E eu só saio de cueca na rua. Tá prevendo aí a final da Copa do Brasil. E aí, ó, Arthur, 400 sem contar o que gasta no estádio comendo, né? Voltando a falar sobre os preços dos estádios. Mas, ó, Guilherme Dantas chegou dando boa noite. Boa noite, Guilherme Dantas. Boa noite. E aqui, cara, esse comentário aqui do Arthur, opinião impopular, Vitinho poderia ter rendido o jogo jogando por dentro. Discordo, Vitinho poderia ter rendido em qualquer lugar, mas sempre longe do Flamengo, Arthur, por favor. E o Arthur Xavier, silêncio, Marcos Bravatas está trazendo mais um ponta. Ah, teve o Pedro Rocha também, verdade. Ele falou que o Arrasca tem 29, falei que tinha 26, ele tem 29. Ou seja, 2 jogadores aí, o Everton Ribeiro com 34 anos e o Arrascaeta com 29, já beirando os 30 anos, então muito complicado. Como que o Flamengo não corre atrás de um substituto desses dois, cara? Cara, dá pra entender. E aqui, cara, esse comentário...